Dentro do livro de Juízes, já entrando nos primeiros conflitos e nas primeiras resoluções, nos primeiros juízes que foram colocados à frente do povo de Israel, vamos começar a ver então aqueles 3 primeiros que aparecem com um pouco mais de proeminência. Algum outro vai aparecer ali num versículo ou sem tantas descrições. Mas a gente vai ver Otniel, Eude e Débora e Baraque, que agiram juntos, ok? No geral, esses juízes são registrados sobre algo, falando sobre quem eles foram, contra quem eles lutaram, né? E a gente vai perceber que cada um deles tem uma característica completamente diferente. E aí a gente já tira uma primeira ideia, uma primeira noção. Não espere que Deus vai levantar uma liderança para resolver uma situação ou para conduzir o povo, e aquela liderança vai ser exatamente do jeito que todas as lideranças foram, ou que a anterior, ou aquela que obteve mais sucesso foi. Não, cada um é um. Cada líder é um líder. O nosso comentarista usa a palavra singular, né? Olha, personagens singulares com características distintas. Os líderes são diferentes. Eles têm as suas características pessoais, eles agem de formas diferentes e Deus usa cada um deles dentro da sua especialidade. Aquela diferença, aquele toque todo especial e pessoal que aquele líder tem, Deus usa aquilo ali para trabalhar nas necessidades do povo. A gente vai começar a ver aquele ciclo vicioso que assola, que ataca Israel depois de Josué, e a gente vai ver que isso acontece até o final dos reis, da apostasia, do povo se esfriar da fé, deixar a lei de Deus de lado, começar a adorar outros deuses, e aí por conta dessa apostasia, por conta de deixar Deus de lado, Deus vem e castiga o povo. Hoje a gente usa a palavra disciplina, vamos disciplinar os filhos. Deus não disciplina, não, ele castiga mesmo. Ele bota um castigo pesado, ele aplica uma correção pesada. E esse castigo faz com que o povo volte ao arrependimento, se volte a Deus, verifique o que está errado e corrija as suas falhas e os seus erros. E aí, mediante esse arrependimento, mediante esta volta a Deus, aí sim Deus provê uma libertação. Aí sim Deus provê algo especial para o povo. E os primeiros juízes que a gente vê no livro de Juízes, está lá Otniel, Eude e Débora. Cada um deles com uma característica. Otniel, o nome significa leão de Deus. A gente vai ver a presença do Espírito do Senhor sobre ele. A gente vai ver que a narrativa do livro de Juízes busca focar essa característica dele, que o Espírito do Senhor esteve com ele, aí ele foi e empreendeu a libertar o povo. Ele era da família de Caleb, talvez por isso essa característica seja mais ressaltada aí, né? Porque Caleb e Josué foram os dois espias lá no deserto lá atrás, que voltaram e disseram, 2 dos 12, né, que voltaram e disseram que a terra era grande, os inimigos eram poderosos, mas Deus ia dar tudo na mão deles. Otniel libertou o povo e o povo viveu 40 anos em paz. Na sequência, aparece um outro líder que é Eude. Eude, significado eu agradecerei, eu serei louvado. Uma atuação nada convencional, a gente vai ver um estratagema que ele usa, uma estratégia que ele usa,
que só funcionou devido à frieza e à convicção de que ele estava fazendo a vontade de Deus. Porque veja, a gente pode ter a melhor estratégia do mundo. Se a gente não tiver firmeza naquilo que a gente está fazendo, a estratégia não funciona. E a terceira juíza, ou os terceiros juízes narrados aqui no livro de Juízes, é Débora e Baraque contra os canaanitas, Canaã, os habitantes da terra de Canaã. E a gente vai ver que Débora já era serva de Deus, ela já servia ao povo, o povo já a procurava para julgar, ou seja, revela ali um perfil de sabedoria, um perfil de ouvir, um perfil de conversar, um perfil de conciliar, um perfil de trazer solução aos problemas, né? Ela já tinha esse viés de um serviço abnegado a Deus, uma fé em Deus e um coração disposto a convergir para o Senhor. Veja, quando fazemos a obra do Senhor, a gente precisa ter esse coração focado em Deus. A gente não pode ter o nosso coração focado no que a gente vai receber, no que a gente vai ganhar, em quais as recompensas que eu vou ter. Nada disso. Isso não pode, de forma alguma, habitar em nosso coração, senão a coisa não funciona. E Débora já tinha esse espírito de serviço abnegado. Ela gastava seu tempo, ela empreendia seu tempo em julgar os casos dos filhos de Israel. Ela já era buscada para ser consultada para julgar os casos. De forma que Deus usou já o que tinha no seu coração, a certeza que tinha no seu coração para libertar o povo. Então a gente vai ver esses 3 juízes na lição de hoje, ok? Essa é a lição número 8 da revista Palavra e Vida, edição número 78. A revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode baixar lá e pode clicar lá, acessar lá e baixar, ou pode comprar a revista também para o leitor pro Kindle da Amazon. Ok? O título da revista é Fé, Fidelidade e Força, um estudo sobre Josué, Juízes e Ruth, e ele foi escrito pelo pastor, a revista foi escrita pelo pastor Fábio Martins, e a gente começa a ver hoje a questão da fidelidade e comprometimento. Fidelidade é uma palavra que vem da mesma ideia de fiel, né? Ser fiel, estar junto, estar sempre com o coração inclinado naquela direção. E o comprometimento, né? Tem uma história, uma ilustração que diz que a vaca, a galinha e o porco foram fazer um omelete, né? A vaca e a galinha estavam envolvidas, mas o porco estava comprometido. A vaca ia dar o seu leite, que ia gerar manteiga, gordura, queijo. A galinha ia dar o ovo, mas o porco ia dar o presunto, e o presunto exigia dele a morte. Então ele estava comprometido. Qual tem sido o nosso envolvimento com a obra do Senhor? Será que a gente tem estado apenas envolvido, ou a gente tem estado comprometido? Deus quer pessoas comprometidas na obra, né? Aquelas que deem a sua vida pela obra. Mas vamos lá, sem mais demoras, passando ao primeiro tópico, que fala de fidelidade e comprometimento, o Espírito do Senhor sobre Otiniel. E a gente está lá em Juízes 3, dos versículos de 7 a 11, narra essa primeira opressão aqui depois de Josué. Os versículos de 7 a 11 de Juízes 13 dizem o seguinte: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo.
Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor, os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele, veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Então, vamos lá. Primeiro, a ameaça, a opressão vem de um reino que fica ao norte, a Mesopotâmia. Mesopotâmia, terra entre rios, entre rio Tigre e Eufrates, fica lá para os lados da Síria, é aquele povo lá perto. O rei de lá veio e tomou a Israel. Tomou por quê? Porque Israel era fraco? Não. Tomou porque Israel tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor. E quando a gente faz o que Deus não gosta, o que Deus abomina, ele deixa a gente sofrer as consequências. O pecado está ali no versículo 7, foi o pecado de idolatria. Renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Se você lembrar do trimestre passado em que a gente viu o livro de Crônicas e de Reis, até o final do livro de Reis, até o final dos reinados de Israel, Israel está caindo no erro de cultuar a Baal, o deus dos canaanitas e dos moabitas, do povo que estava naquela terra. Tá? Então, renderam cultos aos Baalins e ao poste ídolos. E a punição foi de 8 anos, está ali no versículo 8. E os filhos de Israel serviram Cusã Risataim 8 anos. Então, 8 anos de opressão. E aí, no versículo 9, diz que Deus levantou um libertador, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, mais novo que ele, e o Senhor lhe suscitou libertador que os libertou, ok? O capítulo 3 revela que eles se estabeleceram entre as nações sírias. A gente vai viver aqui no meio deles, vamos viver em paz, vamos fazer uma boa vizinhança. Olha, não é mal da gente tentar não criar problema com os outros, mas nesse caso específico, a ordem de Deus era limpar a terra, tirar todo mundo de lá, acabar com o que estava acontecendo lá. E eles não fizeram. Eles resolveram deixar o povo lá, o povo da terra, o povo idólatra, e aí resolveram viver em paz com os moradores da terra, né? E vivendo em paz com os moradores da terra, se esqueceram do Senhor seu Deus, renderam cultos aos Baalins e ao poste ídolo, e aí eles começaram a deixar que a idolatria entrasse no meio deles. Olha, como triste é quando a gente faz alianças com pessoas incrédulas, cedendo a essas pessoas incrédulas, fazendo o que Deus não gosta. O versículo anterior a esse que eu li, Juízes 3:6, fala: tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram suas próprias filhas aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Esses casamentos refletem alianças, refletem compromissos, refletem acordos, né? A gente vê nas histórias dos reinos lá da Europa que muitas vezes o reino, para fazer paz com o outro, arranjava ali um casamento entre seus filhos. Olha, o versículo 5 ainda antes falava: habitando, pois, Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, ferezeus, aveus e jebuseus. Aí vem o 6: tomaram suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias
aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Eles negociaram com outros povos, eles aceitaram culturas e crenças que não podiam aceitar. E aí, o povo da Mesopotâmia, o rei da Mesopotâmia, investiu contra os israelitas e eles os oprimiu e os escravizou. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, versículo 8, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim por 8 anos. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se afastaram de Deus. Bom, como instrumento de libertação, Deus levantou Otiniel. Otiniel era sobrinho de Caleb, mas ele também era genro de Caleb. Lá em Josué 15, versículos 16 e 17, disse Caleb: a quem derrotar Quiriate-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, este lhe deu a filha Axa por mulher. Então ele era genro de Caleb, mas também era sobrinho de Caleb. E lá no passado, ele já tinha, vamos dizer assim, empreendido uma luta, uma batalha e tinha sido vitorioso. Caleb colocou o povo ali diante de Deus e era vontade de Deus que aquela batalha fosse empreendida, e esse camarada foi lá, fez o que tinha que fazer, ganhou a filha de Caleb por esposa, então de forma que ele era sobrinho, porque era filho do irmão de Caleb, e era também genro, tá? E se projetou no passado como como um líder militar. Bom, veja o que a Bíblia fala sobre Otiniel, né? Clamaram, versículo 9, Juízes 3, 9, clamaram ao Senhor, os filhos de Israel, o Senhor os suscitou, libertou e os libertou, que o libertou. E Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo. Versículo 10, veio sobre ele o Espírito do Senhor. O que a gente está dizendo, o que a Bíblia está dizendo é que Deus o empoderou não é uma palavra muito boa, né? Deus colocou sobre ele a convicção, o apoio, a força e o vigor para que ele fosse atrás e empreendesse aquela luta. Lá em Juízes 6, 34, a gente vai ver Gideão, e o versículo semelhante, dito lá, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate os abiesritas se juntaram após dele. Então veja que lá na frente a gente vai falar de Gideão, e ele está revestido do Espírito do Senhor. Veja, Deus mandou esses guerreiros irem lá e tomarem de volta e libertarem o povo. Eles não fizeram por força própria, por estratégia própria, por vontade própria, nada disso. Eles fizeram o que o Espírito do Senhor os impeliu a fazer. O Espírito do Senhor estava sobre eles. Esse termo é importante para a gente perceber. Eles só fizeram porque Deus os moveram, né? Ele e Gideão mais à frente, moveram eles a empreender essa luta. A paz advinda disso durou 40 anos. Lembra que no versículo 9, o povo empreendeu, o povo levantou grande clamor, clamaram ao Senhor os filhos de Israel. Então veja que ao clamar ao Senhor, os filhos de Israel com certeza entenderam o que estava errado. Tanto é que logo depois diz que Otiniel julgou a Israel. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele
Deus clamou, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, Deus levantou Otiniel, e Otiniel, a Bíblia não narra, mas ele deve ter feito a mesma coisa que Josué fez, pelo menos 2 vezes, no início e no final da sua carreira como líder. Juntou o povo, admoestou o povo, mandou jogar a idolatria fora, limpou o povo para daí empreender uma luta, né? Ele removeu a idolatria do povo, ensinou a lei do Senhor, lembrou o povo do que era necessário. Irmãos, veja que a história dos reis e as outras histórias agora, Josué está sempre lembrando o povo do que eles precisam saber. Precisam lembrar, precisam ter em mente das vitórias que Deus deu e o quanto Deus detesta que o povo não esteja no centro da sua vontade. A vitória era improvável pela, digamos assim, pela capacidade militar que o povo tinha, porque se tivesse capacidade militar não tinha sido tomado, certo? Mas, mediante o arrependimento, o clamor, a purificação, Deus vai e executa a libertação. Olha aí o ciclo, a parte boa do ciclo vicioso, né? Que é a apostasia, o castigo, o arrependimento e libertação do povo, sendo executado. O Espírito do Senhor veio sobre ele. E aí ele tem uma ação no versículo 10, que após essas coisas, clamaram ao Senhor os filhos de Israel, o Senhor suscitou o libertador, né? Versículo 10, veio sobre ele o Espírito, ele julgou Israel, e depois saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos de Cusã, a Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Veja que também foi necessário uma ação. A gente muitas vezes busca a Deus em oração para que Ele nos ajude a resolver os nossos problemas. Mas se eu ficar de braços cruzados, sentado, esperando que Deus resolva o que eu tenho que resolver, a coisa não vai rolar. E a gente não vai ter uma resposta milagrosa de Deus sem que a gente faça aquilo que tem que fazer, sem que a gente cumpra a nossa obrigação, né? Então a gente tem que agir, É oração, é orar, mas tem uma ação envolvida, ok? Esse servo trabalhador era empenhado em servir ao Senhor com resiliência e abnegação. Otiniel, que já tinha no passado demonstrado uma habilidade militar e já tinha demonstrado algo de valor para Deus, foi novamente usado e sendo cheio do Espírito Santo, ok? O segundo tópico vem falar da fidelidade, comprometimento e a confiança de Eude, e a gente passa para o segundo juiz relatado aí, Juízes 3, de 12 a 31, conta a história desse juiz. Então, Juízes 3, de 12 a 31, diz assim: tornaram então os filhos de Israel a fazer que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder em Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon, os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras, e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Olha, era 8, a primeiro castigo, esse agora já são 18. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou libertador. De novo, né? Eude,
homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes do comprimento de um côvado e cingiu debaixo das suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: tenho-te a dizer uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o punhal do lado direito e o cravou no ventre, de tal maneira que entrou até o cabo com a lâmina, e porque não retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele, e Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e abriram-na. E eis que o Senhor estendido morto, eis seu senhor estendido morto em terra. Eude escapou porquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: segui-me, porque o Senhor entregou nas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Depois dele, foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois, e também libertou Israel. Esse já foi outro juiz. Mas veja o que está acontecendo aqui. Eude, de novo. Então, o povo peca de novo. Agora Deus usa os moabitas, está ali no versículo 12. O pecado foi aquele lá do versículo 7. Idolatria, imoralidade. Lembrando que o culto a Baal tinha culto de orgia, né, orgia sexual, aquela mistureba toda lá, aquela confusão toda. E a punição foi 18 anos de castigo, está lá no versículo 14, Deus levantou Eude, versículo 15, como um libertador. E olha que coisa interessante, alguns detalhes que o texto traz, o desavisado não vai perceber, mas o texto fala no versículo 15 que ele era canhoto, ele não era destro. O que isso tem a ver? Bom, tem a ver que quem usava a mão direita geralmente levava a espada ou uma arma de fio do lado esquerdo, de tal maneira que você desembainhasse a espada pelo lado contrário. Então, se alguém fosse procurar uma espada, ou ali fala um punhal, mas um punhal de um côvado, ou seja, um punhal de 60 centímetros, é praticamente uma espada pequena, mas é praticamente uma espada. Então, se alguém fosse procurar, ia procurar do lado esquerdo, porque geralmente os guerreiros eram destros. Mas não Eude. Eude era canhoto, logo a espada dele ficava pelo lado direito, para ele desembainhar e utilizar. Por isso, essa peculiaridade é descrita no texto. Ele conseguiu entrar na sala do rei armado. Por quê? Provavelmente botou a capa do lado direito, cobrindo o punhal, a espada, o que ele chama aí, a chama de punhal,
e deixou o lado esquerdo descoberto para mostrar assim, estou desarmado, ok? Isso fez com que ele, com esta característica muito específica, conseguisse chegar ao rei com confiança. Para que isso acontecesse, primeiro eles deram um tributo, deram um presente, levaram alguma coisa para o rei. E aí foi o povo ali, um grupo, levar ao rei alguma coisa para agradá-lo. Na saída, o que ele fez? Tem uma mensagem secreta. E aí a gente começa a perguntar, podia ter feito isso? Não podia? Parece que ele está mentindo, né? E ele usou essa estratégia, essa palavra, né? A mensagem era de Deus, né? E a mensagem de Deus era o julgamento sobre ele. Parece controverso esse texto, realmente parece controverso. Mas ele usou dessa peculiaridade para entrar na sala do rei com uma espada, com uma adaga, com um punhal, sei lá, né? E de um côvado, 60 centímetros aproximadamente. E quando o rei se levantou para ouvir mais de perto, depois de ter passado a um lugar mais privativo, depois de não ter ninguém por perto, ele foi e cravou esse punhal, essa faca, essa adaga, essa espada, sei lá, no seu ventre. E como ele era um homem gordo, a espada entrou até o punhal, até o punho, e a gordura se fechou sobre ela. Então ele empurrou a espada e tirou a mão, e a espada ficou lá dentro. De tal maneira que ele morreu em silêncio. Por quê? Porque a dor era tão grande que ele não conseguia gritar. E como ele estava no local privado, porque era algo secreto, né? Eude fez o quê? Saiu e fechou a porta. E enquanto os guardas achavam que ele estava lá aliviando o ventre, né? Enfim, estava no banheiro, na privada, daquela sala privada, ele fugiu. E aí depois ele convoca o povo para libertar, para guerrear contra os exércitos deste rei. Bom, parece um tanto quanto controversa essa situação que Eude usa, né? Porque falar que tinha uma palavra secreta, enfim, era um estratagema, né? Era um estratagema, era uma estratégia, mas ele estava mentindo, ele não estava mentindo. É muito complicado a gente fazer um julgamento de valor. Mas a gente precisa perceber que, apesar disso tudo que aconteceu, os moabitas foram exterminados depois disso. Mais 10 mil homens foram mortos, né? Todos robustos e valentes, e não escapou nenhum sequer. Versículo 29 diz assim, ele saiu, e enquanto o povo lá, os seguranças lá, os guardas estavam aguardando para ver o que estava acontecendo com o rei, ele foi, tocou a trombeta, convocou o povo, né? E pelos vals, a val do rio é onde tem ali o leito do rio, né? Ele avançou contra os moabitas, e 10 mil moabitas foram feridos naquele dia, e Moabe foi subjugado por Israel. Veja que realmente parece ser muito controverso. Chaplin, o comentarista Chaplin, faz uma análise a respeito disso, e ele comenta que o fato da justiça ter sido feita mediante um ato violento revelava um baixo estado de espiritualidade dos homens, transformando assassinos em heróis. O que Eude fez foi assassinar o rei, né? E o povo o entendeu, o acolheu como um herói. Já percebeu que isso de vez em quando acontece? Já percebeu pessoas falando assim, só matando mesmo para resolver esse problema de criminalidade, de corrupção, de sei o que lá mais? Pois é,
Isso revela um baixo estado de espiritualidade dos homens. Colocar homicidas como heróis revela isso. Não podemos contestar o que aconteceu, porque a gente vê que depois Deus deu nas mãos de Eude 10.000 guerreiros moabitas. E ainda tem mais. O povo ainda ficou 80 anos de paz. 80 anos de paz depois disso. Né? Então, assim, Deus, ele, como se diz, aprovou, funcionou. Era o que Deus queria que fosse feito. Apesar de que pareceu realmente estranho a forma como foi feita. Mas perceba também que Eude teve que ter coragem, confiança e tranquilidade para que aquela estratégia dele funcionasse. Se ele volta ao rei e fica nervoso, ele dava a bandeira ali, ele mostrava que ele estava com medo, e a estratégia com certeza não iria funcionar. Por que Eude estava tranquilo? Porque ele tinha fé, ele tinha confiança, ele estava resoluto e decidido, atrelado à convicção de que Deus havia o enviado. Você já passou por uma experiência assim? De estar fazendo alguma coisa até de repente arriscada, ou que precisa de uma intrepidez maior, mas você tem certeza de que aquilo que você está fazendo, você não está perdendo seu tempo, porque Deus mandou você fazer. E aquilo ali vai dar resultado agora ou depois, do jeito que Deus quiser, e você vai fazer o que tiver que fazer, porque é sua convicção de que Deus mandou você fazer. É muito bom quando a gente faz as coisas com esta convicção: estou fazendo a vontade de Deus, foi Ele que mandou eu fazer. Ok? Eude fez e deu certo. Bom, o terceiro tópico da nossa lição fala a fidelidade, comprometimento, a sabedoria e a fé de Débora e Baraque. E aí toda essa história se estende de Juízes 4, os capítulos 4 e 5 de Juízes. E a terceira opressão expressa e narrada foi os Caanitas. Está lá no 4, Juízes 4, 2. Os filhos de Israel, versículo 1, tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Veja que enquanto o juiz está vivo, ele lembra o povo, e o povo vai fazendo as coisas certas. Mas depois que ele morre, parece que o povo perde o rumo. Versículo 2, Juízes 4, 2. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Zízera era comandante do seu exército, qual então habitava em Arosete Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel. Perceba que os tempos de opressão estão aumentando, né? E que esse cidadão aqui, Jabim, ele oprimia Israel porque ele tinha o quê? 900 carros de ferro. É como se tivesse 900 blindados, né? Carros de combate, né? E o pecado foi se desviar de Deus, e a punição foi 20 anos, ok? Os libertadores estão lá nos versículos 4 e 6. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali, dos filhos de Zebulon. Então, Débora, que era profetisa, era
Não profetiza de ficar adivinhando, não. Profetiza de trazer a palavra de Deus ao povo. E ela já julgava o povo. Naquele tempo, julgava a Israel. Naquele tempo, ela atendia debaixo das palmeiras, da palmeira de Débora. E aí ela mandou chamar Baraque. E esses dois foram os dois libertadores para o povo. Só que a gente vê algumas coisas ali. Primeiro, Débora, diferente dos outros, não começou a servir quando Deus fez algo novo, bonito e maravilhoso. A partir daí ela começou a servir. Ela já servia ao povo. Ela era uma conselheira, ela era uma juíza, ela trazia conciliação, ela julgava, ela falava o que deveria fazer, o que não deveria fazer para o povo, né? Ela já servia a Deus. E aí a primeira pergunta que a gente precisa ter em mente é: você está esperando ser eleito para algum cargo na igreja, ser consagrado diácono, ser convidado a ajudar na igreja? Por favor, né? Levanta do banco, vai lá e vai trabalhar, vai servir como Deus mandou servirmos a Ele. Ok? Débora já servia. Débora, cujo nome significa abelha, ela já exercia uma prática de serviço, de julgamento, antes de ser chamada como juíza. Né? Versículos 4 e 5 fala isso. Né? E ela também compôs uma poesia. No capítulo 5 a gente vai ver o Cântico de Débora. É um texto poético a respeito do que aconteceu. Bom, essa opressão já durava 20 anos, de 8, a segunda foi o quê? 18, não é isso? E essa agora chegou a 20 anos de opressão. E as condições em que o povo vivia estão lá em Juízes 5, no Cântico de Débora, nos versículos de 6 a 11. Olha o que diz aqui. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, ou seja, pararam de viajar. E os viajantes tomavam desvios tortuosos. Então, em vez de ir nos caminhos normais, não, eles iam em desvios. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe de Israel. Escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40 mil em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disso. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Então veja, que eles estavam escondidos, eles estavam pegando caminhos tortuosos, ou seja, em vez de ir pelas vias de acesso normal, estavam se disfarçando para viajar, né? Israel clamou a novos deuses e caiu em pecado de novo, até que o povo caiu em si e realmente voltaram ao Senhor. E o inimigo tinha 900 carros de ferro. E 900 carros de ferro, 900 blindados, trazendo para os dias de hoje, não era carro blindado na época, né? Eram carros de ferro, quer dizer, a gente entende que deveriam ser carroças daquela que aguentavam serem flechadas e coisas dessa natureza e faziam com que o povo conseguisse avançar. Baraque teve medo, então esses 900 carros provavelmente dava aquele rei desse povo aqui. Peraí que eu esqueci o rei, qual era?
Sísera, Baraque, né? Sísera era a terra, né? Jabim, pronto, entregou-os na mão de Jabim, rei de Canaã, né? Ele provavelmente, muito possivelmente, confiava nos seus cavalos. E possivelmente, ou quase certamente, o povo tinha medo desses carros de combate, desses cavalos, desses carros, ok? E eles não se atreviam então a transitar e fazer essas coisas. Mas a irmã Débora, mesmo vendo que Baraque teve medo de mandar 10 mil homens contra os carros, ela foi e ela tomou a frente da guerra, tá certo? Ele falou, eu vou se você for comigo. E ela foi, tá bom, eu vou, mas olha, a empreitada vai ser pela mão de uma mulher. E aí, o povo de Sísera, lá dos inimigos atraídos para o ribeiro de Quizon, né? Deus manda um violento aguaceiro. Veja, água e terra formam uma lama. E os carros de Sísera, tá difícil de lembrar o nome, né? Ficaram atolados, né? Ficaram atolados. De tal maneira que aqueles carros não valiam mais nada, porque não conseguiam se deslocar. A grande força era ali, a grande vantagem do carro de ferro era a mobilidade, era conseguir chegar, atravessar o povo, ir lá no final e voltar e atravessar de novo, e você dividia o povo, e ia passando a espada e ia matando o povo. Mas se o carro foi no local aguado e Deus manda um violento aguaceiro e eles ficam atolados, então eles perdem, né, essa ferramenta de mobilidade. O líder lá em 4:15 teve que fugir a pé. Josué 4:15. Aqui, deixa eu ver aqui. Josué 4:15 diz lá: e o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Sísera era o nome do chefe, né, do general, saltou do carro e fugiu a pé, né? E Baraque perseguiu os carros, os exércitos até Arosete Agoim, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. E mais, né? Juízes 5, 20 e 21a diz lá: desde os céus pelejaram as estrelas contra Sísera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro de Quizon o arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas, avante, ó minha alma, firme. E Juízes 4, 21 fala lá: então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente até ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono, muito exausto, e assim morreu Sísera, o general desse povo aí. O povo ficou 40 anos em paz depois dessa libertação. E algumas lições ali: a fé atrelada à coragem de Débora, né? A gente, quando tem fé e uma coragem que tem certeza de Deus, quando a gente vive na dependência de Deus, a gente sabe que a coisa vai dar certo. É bem provável que Jabim confiasse nos seus carros. E o Cântico de Débora, no capítulo 5, a gente não vai ler aqui por falta de tempo, vem falar do registro do louvor e a adoração a Deus, né? De tal maneira que os capítulos de 3 a 5, então, partindo para a conclusão, mostram esses primeiros embates: a desobediência do povo e Deus levantando, no momento em que Deus castigando, no momento que o povo reconhece seu erro, então Deus levanta um libertador e volta. Era para ter aprendido, né? Já 3 vezes aqui já era para ter aprendido, mas a gente vai ver que, infelizmente,
cabeça dura do povo, a coisa não funciona e isso se estende até o final dos reinos ali, ok? Bom, para pensar e agir, o Espírito do Senhor é sobre você, você já teve em algum momento uma ação que você estivesse empreendendo, que você estivesse, se você tivesse plena certeza que você estava fazendo aquilo por ordem de Deus e você faz e a coisa funciona, é muito gostoso quando a gente faz isso, é muito, alegra muito a nossa alma, saber que nós estamos no centro da vontade de Deus. Já Eude demonstra para a gente coragem e abnegação, para a gente agir de forma corajosa quando Deus está do nosso lado e quando a gente tem a total dependência dele. E já Débora, né, nos mostra que o serviço do Senhor não depende de uma situação particular. Eu não tenho que esperar Deus me colocar em alguma coisa, ou a igreja me eleger, ou alguma coisa acontecer para eu começar a trabalhar. Trabalhe sempre, sirva sempre, seja servo, sirva, não seja senhor, não é para ser senhor, é para servir, é fazer aquilo que ninguém quer fazer, mas que precisa ser feito. Amém? Que Deus nos abençoe a servi-lo cada vez mais como Débora fazia. E estar no centro da vontade, da sua vontade, e perceber de forma inquestionável a sua vontade.